Olá, estudante, tudo bem? Eu sou a professora Aldenile Marinho, do curso técnico em Segurança do Trabalho. Hoje nós estamos iniciando a segunda unidade da disciplina de Técnicas de Instrumentação na Higiene Ocupacional. Nela, você irá conhecer quais os procedimentos, quais os softwares utilizados, quais são as legislações que você deve servir para ter embasamento nos seus relatórios técnicos, Como é que você faz para elaborar um laudo e um relatório técnico com base nas medições de higiene ocupacional. Para isso, estamos aqui com o engenheiro Aldenor Marinho, que irá demonstrar para vocês tudo o que eu falei agora há pouco. Olá, Aldenor, tudo bem? Tudo bem, Aldenile. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente a importância dos resultados das medições de higiene ocupacional para o dia a dia do trabalhador. Como é que você realiza, depois que você faz uma avaliação, o que é necessário e como é que você faz para produzir os seus relatórios técnicos? Bom, inicialmente, todas as avaliações de higiene ocupacional, elas seguem normas técnicas, e a legislação. Legislação de segurança do trabalho, inicialmente a gente está falando das normas regulamentadoras, professora. E uma das primeiras que nós utilizamos para isso é a nossa NR9. A nossa NR9 ela mudou, houve uma mudança na legislação e hoje ela se trata praticamente de uma norma de higiene ocupacional. Então o primeiro passo é estudar bastante essa norma e a partir dos seus preceitos de higiene ocupacional nós partimos para campo. Mas não temos, além das nossas normas, temos normas, essa é uma norma regulamentadora, nós temos normas de higiene ocupacional da Fundacentro, que nos ajudam para os procedimentos de campo com uma série de detalhamentos que são super importantes para que a gente execute o trabalho da melhor forma. As normas da Fundacentro são acessíveis a todos, são disponibilizadas no site da Fundacentro. E, claro, legislações e normas acessórias. Nós temos, por exemplo, uma legislação bem específica da Previdência Social, do INSS. E esta legislação ela traz alguns parâmetros ligeiramente diferentes das normas trabalhistas, das normas regulamentadoras. Mas, na prática, o que é que nós fazemos? Primeiramente, realizar as avaliações de campo, seguindo esses parâmetros legais. Essas avaliações, elas iniciam já no planejamento, então, primeiramente, nós temos que entender a exposição do trabalhador, verificar quais os agentes de risco encontrados no ambiente de trabalho e quais os que requerem avaliação quantitativa. E aí nós estamos falando de agentes como ruído, calor, vibrações de corpo inteiro ou de mãos e braços e diversos agentes químicos. Esses são os principais agentes que a gente realiza avaliações quantitativas. Diagnosticado isso, vamos estabelecer a nossa estratégia de amostragem. Essa estratégia de amostragem ela não é regulamentada, mas nós temos um aparato científico que nos orienta a estabelecer essa estratégia. O NIOSH, que é um órgão americano, ele estabelece os parâmetros que são muito interessantes para essa estratégia, onde a gente define os grupos homogêneos de exposição, porque a gente não tem condição de avaliar todos os funcionários de uma empresa, ou é difícil fazer isso. Então a gente faz amostras. E aí o NIOSH ele estabelece requisitos para essa estratégia de amostragem. E aí, por exemplo, a gente pode realizar, por exemplo, uma avaliação de 10 trabalhadores de uma determinada função. A partir dessa análise, nós teremos 10 amostras, essas amostras serão tratadas e aí a gente faz uma análise estatística delas sempre que possível. Essa análise e essa estatística vai nos dar um percentil de 95% de certeza de que aquele resultado obtido corresponde à exposição de fato média do trabalhador. Então, estabelecida a estratégia de amostragem, agora vem a etapa dos equipamentos. Falando de ruído, normalmente realizamos avaliações com um audiodosímetro,
que é capaz de realizar uma integração de todas as medições instantâneas do ruído em campo. Então, não é uma medição pontual com 1 decibelímetro, onde eu vejo só naquele instante o ruído. Não. Eu faço uma varredura da jornada do trabalhador ou de uma jornada parcial, e essa informação ela vai sendo calculada pelo audiodosímetro até que a gente chegue com um nível médio de exposição ou um nível de exposição normalizado, que é, por exemplo, o que exige o INSS para aposentadoria especial. Então, no caso do dosímetro, o primeiro passo é estabelecer a carga horária necessária. Normalmente fazemos ou da jornada inteira ou de um percentual, por exemplo, de 70% recomendado pelo NIOSH. Ele é bastante representativo e, claro, já vamos, através da nossa estatística de amostragem, verificar quantas medições nós faremos por função, por exemplo, para que criemos os nossos grupos homogêneos de exposição. E aí, referente ainda ao ruído, fazemos a calibração de campo, onde os parâmetros da norma são estabelecidos no equipamento. O primeiro parâmetro que nós precisamos definir no equipamento é o limite de tolerância. Esse limite vai depender da carga horária, da jornada de trabalho do funcionário. Se nós tivermos, por exemplo, uma jornada de 8 horas, esse limite de tolerância é de 85 decibéis. Uma jornada de 4 horas seria de 90 decibéis. Então, esses parâmetros são ajustados no equipamento e, a partir disso, ele mesmo vai nos dando já elementos suficientes para calcularmos se esse limite foi ultrapassado ou não. Feita essa calibração do instrumento, fazemos uma verificação de campo, utilizando um calibrador, e faremos o ajuste dele para que o equipamento se auto-ajuste, né, para esse uso em campo. Então, fazemos normalmente uma calibração antes da medição e uma após a medição. Então, de ruído é isso. Finalmente, depois da medição, nós realizamos o download das informações do equipamento. Ele nos permite, através do seu display, que visualizemos já alguns resultados de campo, como o LAVG, a dose daquela jornada analisada e mesmo do próprio NEM, que é utilizado pela Previdência Social. Mas certamente precisamos de relatório e para isso voltamos para o escritório, fazemos o download das informações e emitimos o relatório do próprio instrumento para, a partir daí, interpretá-lo conforme a legislação. Essa informação ela vai ser útil para diversos documentos. Pode ser útil para um LTCAT, que é o Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho, utilizado hoje para definir a aposentadoria especial do trabalhador. Pode ser utilizado para um laudo de insalubridade, para verificar se a atividade está sendo exercida de forma insalubre e, portanto, se é devido o adicional de insalubridade ao trabalhador. E, basicamente, são essas as utilidades que nós temos da avaliação do ruído. Então, é isso. Referente aos agentes químicos, que vai ser objeto da nossa demonstração prática, essas avaliações são planejadas da mesma forma, se temos grupos homogêneos ou não, o tempo de amostra. Neste caso, esse tempo ele pode fazer com que nós precisemos de mais de um amostrador por agente, para que não ultrapasse o volume máximo de ar que passa pelo amostrador. Nós temos métodos para isso. Os métodos são muito mais comuns, são do NIOSH, mais uma vez, mas temos outros órgãos nacionais e internacionais que tratam sobre isso. E os laboratórios que nos fornecem esses amostradores e depois farão a nossa análise, eles também desenvolvem métodos próprios. Então, isso é um mix de informação. Normalmente, você recebe isso tudo pronto do laboratório e faz a coleta e envia para o laboratório. Então, o que a gente vai demonstrar aqui um pouco é sobre isso, depois da avaliação de campo, como é que a gente trata esses dados. Ok, então. Como vocês puderam observar, as avaliações de higiene ocupacional, elas servem para várias informações, né? A elaboração de LTCATs, de laudos de insalubridade e vários relatórios técnicos, né, solicitados por empresas de diversas áreas profissionais. Então é isso. O engenheiro Aldenor irá demonstrar para vocês como é que ele faz esse download, né, dessas informações dos equipamentos depois das avaliações. Bom,
No que se trata do agente ruído, nós chegamos com a planilha de campo preenchida. Estamos aqui com um exemplo. Essa é a planilha de campo que nós utilizamos. Nela nós temos aqui um termo de compromisso de utilização do audioporte, na verdade, de utilização do audiodosímetro. É importante que o trabalhador saiba da responsabilidade dele no uso daquele equipamento e, claro, né, que não faça nenhum tipo de simulação, ou seja, a atividade dele tem que ser a mais natural possível. É super importante que a medição tenha ocorrido em um dia de rotina do trabalhador, para que nós não tenhamos uma exposição subdimensionada ou superdimensionada, né? Claro que o que importa aqui é que se estabeleça um nível médio da jornada do trabalhador. Neste caso, esse formulário ele contém diversas informações que nós vamos utilizar para o relatório do equipamento. Entre elas, o tempo de início, o tempo de final, a função do trabalhador, o seu nome, para que fique registrado no relatório. E aí nós partimos, então, para o download das informações. Referente ao agente químico similar, de forma similar, nós temos uma planilha de campo também, ligeiramente diferenciada, onde temos mais informações. Nesse caso, nós temos a vazão de calibração da bomba, o tempo de amostragem para que eu consiga calcular o volume máximo e verificar se foi ou não atendido o limite do amostrador, né, conforme o volume máximo estabelecido pelo laboratório. Também registra as atividades realizadas pelo trabalhador. Isso é importante tanto para o ruído quanto para o agente químico, porque nós, ao final do resultado, né, quando nós tivermos o resultado, nós teremos a condição de entender, interpretar se aquela exposição que veio através do resultado está dentro ou não da realidade do trabalhador. Então, imagine que eu tenho um resultado de uma avaliação de um dosímetro que me deu 95 decibéis, o que é bastante alto. Então, por que essa avaliação deu alta, né? O que justifica isso? Então, o formulário de campo vai estar descrevendo todas essas informações e aí a gente vai ter, eu entendi, ele estava na casa de máquinas e ele ficou aqui, pelo que consta no relatório, 3 horas na casa de máquinas, que tem um ruído que às vezes ultrapassa os 100 decibéis. Então, isso por si só já poderia justificar a média do dia acima dos 90 dB. Então, é super importante o formulário de campo. Ainda voltando para a parte química, nós registramos a temperatura, nós registramos a umidade relativa do ar, que são parâmetros importantes para o laboratório para validar ou não a amostragem química que foi feita. E finalizando para o agente químico, nós preenchemos um formulário fornecido pelo laboratório com o resumo das informações do nosso formulário de campo. Nesse formulário fornecido pelo laboratório, nós temos dados similares. Nosso formulário de campo, certamente, ele é ajustado para que atenda o formulário do laboratório. Então, nós temos informações sobre a temperatura, a umidade, qual o agente que nós estamos avaliando. Nesse caso, pode ser um xileno, pode ser um tolueno, pode ser um ácido clorídrico. Né? O tempo de amostragem, a vazão de calibração, o volume amostrado, qual o nome do funcionário, qual a sua função e qual o seu setor. Com base em todos esses dados, o laboratório vai fazer análise daquilo que foi amostrado, daquilo que foi coletado em campo, e a partir daí ele vai emitir o relatório constando a concentração do agente medido coletado em campo. Então, por exemplo, no caso de um xileno, nós deixamos uma bomba de amostragem, por exemplo, com 6 horas de uso pelo trabalhador. Durante essas 6 horas, o amostrador foi obtendo, né, o ar contaminado ou não, né, pelo xileno. Esse xileno vai ficar retido e ao chegar no laboratório vai ser verificada a concentração do xileno naquele ambiente de trabalho, conforme esses dados de campo obtidos. Então, no caso da amostragem de campo, basicamente esses são os dados e ao final nós recebemos do laboratório este formulário, aliás, os relatórios, né, de todas as análises realizadas. Agora, partindo para a avaliação de ruído, nós vamos aqui fazer um download das informações extraídas de campo do audiodosímetro. Neste momento, vamos baixar os dados do nosso audiodosímetro, deixamos ele acoplado aqui ao computador, né, um cabo de conexão, na frequência que é necessária e na porta que é necessária aqui do equipamento, para fazer o download dessas informações. O manual do equipamento certamente nos instrui a realizar esse procedimento.
Vamos aqui baixar as informações do instrumento, esse é o primeiro passo. Vamos selecionar aqui a porta de utilização aqui do notebook e encontrar este equipamento. Localizar instrumento. O que é importante? Estou aqui utilizando um audiodosímetro de uma determinada marca. Nós temos diversas marcas no mercado, algumas internacionais, outras brasileiras. Este equipamento possui um software próprio e certamente cada software vai ter a sua configuração, né? A sua forma de se fazer o download das informações e emissão dos relatórios. Mas os procedimentos são muito similares entre eles, né? Inclusive, os próprios relatórios possuem parâmetros muito similares porque precisam atender à legislação nacional, no caso aqui do Brasil. Então, encontrei o meu equipamento, vou verificar quais os arquivos que estão dentro desse equipamento. Então, eu posso ter realizado medições 2 ou 3 dias atrás, que eu não baixei as medições, ela fica armazenada no instrumento. E hoje chegou o dia, né, imagine que eu tenho uma semana de trabalho na empresa realizando medições. Depois dessa semana de trabalho, eu posso fazer o download das informações, recuperando as informações dia a dia. Nesse caso, eu tenho vários registros no meu equipamento. Vou realizar o download de um deles aqui apenas. Vou pegar aqui o dia 10 de julho de 2023 e vou baixar o histograma com os dados da medição. Baixando, dados importados com sucesso. Nesta tela, aqui eu já tenho os dados que estão agora no meu notebook, no meu computador, e não mais os dados que estavam no equipamento. Vamos então verificar o que é que nós temos de resultado, né? Eu estou aqui selecionando o dia 10 de julho. Nesta tela nós temos dados que já estavam parametrizados no equipamento, que é o limite de tolerância para 85 decibéis, porque o nosso trabalhador de campo ele atua 8 horas por dia. Nós temos aqui neste equipamento duas configurações. Na primeira configuração, nós temos ele aqui parametrizado para realizar avaliações conforme o nosso INSS. E aí a norma que nós seguimos é a Instrução Normativa 128 de 2022, que determina que a taxa de duplicação de dose, que é um parâmetro a ser configurado no equipamento, ela deve ser de 3 decibéis conforme o procedimento da Fundacentro. Já na avaliação tipo 2, no dosímetro tipo 2, que ele vai fazer isso simultaneamente durante o processo de campo, nós temos a parametrização da taxa de dobra, ou taxa de duplicação de dose, de 5 decibéis, que atende a nossa NR5, cujo limite de tolerância possui esse fator de duplicação de dose a cada 5 decibéis. Nosso equipamento ele vai obter os dois resultados, o nível de ruído médio com 3 dB de duplicação e o nível de ruído médio com 5 decibéis de duplicação. Nós temos certamente algumas diferenças de um resultado para outro. Podemos inserir informações. E quais são as primeiras informações? Primeiramente, qual foi a empresa avaliada? Nós vamos aqui pesquisar a nossa empresa, no nosso histórico de empresas, qual foi a empresa avaliada, ou digitar aqui o nome da nossa empresa. Vamos escolher aqui uma empresa avaliadora, neste caso é a empresa avaliadora. Qual é a empresa que está realizando essa avaliação? Nós temos o avaliador, que é o responsável técnico pelas medições. Agora sim, a empresa avaliada, vamos selecionar uma empresa aqui, e o profissional que foi avaliado em campo. Se nós já tivermos o nome dele, já tem um aqui para demonstração. Se não, eu posso digitar também, eu posso incluir esse trabalhador no meu software. Numa próxima medição que eu vier a fazer com esta empresa, certamente ela já vai estar cadastrada. E se eu monitorar esse trabalhador daqui a 6 meses, 1 ano, eu também no meu software já vai estar com o nome desse trabalhador. Posso registrar aqui o equipamento de proteção que ele utiliza com o seu CA. Isso vai nos ajudar a avaliar a atenuação deste equipamento, no caso do protetor auditivo, em relação à intensidade de ruído a qual o trabalhador esteve exposto. E posso informar no meu relatório de
do equipamento, num relatório da medição, qual a data da minha calibração do instrumento, a data da calibração de laboratório, né? Ela é super importante para que você tenha a garantia da avaliação. E assim eu posso fazer, né, o download dos resultados. Vou aqui apresentar para vocês um exemplo de uma medição feita no dia 5 de julho. Nessa medição feita no dia 5 de julho, eu já tenho cadastrados aqui o número do certificado de calibração, a data deste certificado de calibração, que é de março de 2022, e várias outras informações. Ainda estou dentro do instrumento, no caso das informações da medição, na verdade. Ainda não baixei essa medição para transformá-la em um relatório, isso ainda não é o relatório, né? Mas eu já tenho várias informações aqui que eu posso tirar como referência. O gráfico desta medição também, eu tenho aqui o LAVG, que é o nível médio da exposição do trabalhador. Eu tenho o LEC, que é um nível também de exposição, vamos dizer, equilibrado, né? Ele é calculado para que tenha uma exposição real do trabalhador também, mas é um parâmetro que na nossa legislação não é utilizado mais na legislação de insalubridade, e sim na legislação de previdência social, que aí a taxa de duplicação é diferenciada, né? E aí nós vamos fazer a emissão do relatório. Então vamos imprimir aqui o relatório. Neste software, para este equipamento, ele nos permite parametrizar várias informações que nós desejamos que apareçam no formulário, e aí eu posso escolher conforme o objetivo. Se eu estou fazendo uma medição que é para um laudo de insalubridade, o parâmetro que para mim é o mais importante é o LAVG, que é o nível médio. Se eu estou utilizando para um laudo de aposentadoria especial, para um LTCAT, que é o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, eu vou utilizar o NEM. E se eu posso utilizar esse relatório para os dois documentos, eu posso deixar esses dois parâmetros marcados, como todos os outros. E aí eu vou imprimir esse relatório. Agora eu já tenho um relatório num formato que eu posso exportar para um PDF, por exemplo, e eu já tenho alguns parâmetros. Então, o que é que eu tenho aqui registrado? Eu tenho o nome da empresa, o endereço, onde foi realizada a avaliação, o profissional que foi avaliado, a empresa que realizou a avaliação, o responsável técnico, né, o seu registro no conselho de classe, o resultado dos meus 2 dosímetros, que o instrumento estava habilitado a realizar a avaliação, e aqui eu percebo que um deles estava configurado para a taxa de dobra de 3 decibéis e o outro para 5 decibéis. No equipamento que eu estava com ele configurado para 3 decibéis de taxa de troca, ele me deu um nível médio de ruído de 71 decibéis. E o que estava configurado para uma taxa de troca de 5 decibéis, ele me deu um nível médio de 63 decibéis. Mas percebam que é uma diferença bastante consistente, cerca de 8 decibéis. Por que isso ocorre? A taxa de duplicação de dose, ela interfere muito no resultado da avaliação. Sempre a taxa de troca 3, ela faz com que nós tenhamos um resultado maior na intensidade de ruído. O objetivo dessa duplicação, do fator de troca ser 3, é trazer uma proteção maior do trabalhador. Então, neste caso, imagine que eu estou fazendo um laudo, né, um LTCAT, que considera a legislação previdenciária. O resultado que eu deveria interpretar dessa medição era de 71 decibéis e não 63. Já para um laudo de insalubridade, seria 63 decibéis, que usa a taxa de troca 5. Então, realmente, os resultados são diferentes, né? E isso vai causar uma diferença também na nossa medição, na forma de interpretar. Nesse relatório, eu também posso observar a data que eu realizei, o início da amostragem, o tempo de amostragem, o dia e horário em que foi feita a calibração. E eu posso também, para este equipamento, verificar o ruído nas diversas frequências de ruído, das frequências sonoras que nós temos do equipamento.
nós percebemos que há uma variação muito grande. Inclusive, eu tenho aqui na frequência de 2.000 Hz, 70 decibéis, mas na frequência de 62 Hz, apenas 34 decibéis. Então percebam que, neste caso específico desse local onde foi feita a medição, nós temos ruídos mais altos em frequências mais altas, aqui acima de 1.000 Hz, e com preponderância aqui na faixa de 2.000 Hz. Então, por que isso é importante? Se futuramente, claro que a gente está falando aqui de 71 decibéis, mas se nós tivéssemos uma exposição do trabalhador, por exemplo, na faixa de 90 decibéis nessa frequência, através de um exame audiométrico, se ele tiver perda auditiva na faixa de 2.000 Hz, eu já consigo fazer um nexo entre a perda auditiva e a frequência do ruído naquele local do trabalhador. Nesse caso, certamente o ruído é baixo, né? Mas imagino que o trabalhador também poderia termos um exemplo em que a perda auditiva do trabalhador é na faixa de 1.000 Hz. Mas você percebe pela medição que o nível de exposição dele na faixa de 1.000 Hz, neste caso aqui, é de 59 decibéis. É muito baixo. É abaixo dos 85 permitidos pela norma para 8 horas de trabalho. Então, se ele tiver uma perda auditiva na frequência de 1.000 Hz, nossa audiometria ela consegue dar isso por frequência. Mas você não tem um nível de ruído alto no dia a dia do trabalho dele nessa frequência, é mais um fator que poderia levar à conclusão de que a perda auditiva não se deve a esse ruído no ambiente de trabalho. Então, essa banda de frequências, né, essa análise de banda de frequências, ela é super importante em uma etapa como essa. E no final, eu faço a verificação também por bandas de frequência da atenuação do meu equipamento. Essa verificação ela é feita seguindo parâmetros normativos, nesse caso a NBR 10077, e aí através do meu protetor auditivo, imagine que ele me protege em 20 decibéis, e aí se eu tenho um ruído de 100 decibéis, por exemplo, certamente o trabalhador estaria exposto. Então essa informação ela é super importante para que a gente possa baixar os dados, né, com a devida segurança e fazer a interpretação com o equipamento. Enfim, esses são os dados do laboratório, da dosimetria, são dados que nós vamos exportar para realizarmos a medição e compararmos com os limites de tolerância do trabalhador. Essas informações vão para o laudo técnico das condições ambientais de trabalho, o LTCAT, podem ir também para um laudo de insalubridade que é feito para a questão do adicional de insalubridade na empresa, ou mesmo para um programa de gerenciamento de riscos, né, o nosso PGR da NR1. No caso do PGR, a particularidade é que a gente vai sempre prezar pela segurança do trabalhador. Não é um laudo, ele é um programa de prevenção. Portanto, a taxa de troca, neste caso, por exemplo, mais indicada seria a taxa de troca 3, porque é aquela que mais protege o trabalhador. Mas são dados que você vai tratar no seu relatório e aquilo que tiver mais relação com a exposição do trabalhador, você vai utilizar e vai levar essa abordagem do campo para o escritório. Bom, estudante, então é isso. Você pode observar quais foram as informações e quanto elas são importantes para a produção de relatórios e laudos técnicos. O engenheiro Aldenor trouxe informações importantíssimas para ter esse embasamento, né? Então, gostaria de agradecer aqui a participação mais uma vez dele na nossa aula, na nossa disciplina, né? Com isso também nós vamos encerrar a nossa unidade. Muito obrigada, engenheiro. Eu que agradeço, estaremos sempre à disposição. Então é isso. Tchau, tchau.